E aí galera, beleza? Hoje eu vou falar sobre Stargirl, a nova série da DC. Ela não é uma personagem tão conhecida assim, mas durante o vídeo você vai acabar conhecendo sobre ela tanto nos quadrinhos quanto na série. Acompanha aí. Introduzindo primeiro a personagem na HQ, ela foi criada em 1999 pelo Geoff Johns. Eu já até comentei sobre ele aqui. Aqui não, na verdade, no canal do IGTV. Eu vou deixar o link aqui do meu Instagram para vocês darem uma olhada depois. O Geoff Johns ele foi responsável por revitalizar o Barry Allen, que é o Flash nas HQs, o Lanterna Verde Hal Jordan e o Aquaman. Eu acho que dá até para fazer um vídeo no futuro sobre isso, sobre quando eles foram trazidos de volta e como eles deram destaque para esses personagens. Mas vamos voltar para Stargirl. Acho que um ponto interessante da série é que esse primeiro episódio foi escrito pelo Geoff Johns, ou seja, a gente tem o criador da personagem fazendo a história. Isso não é muito comum da gente ver nos filmes, nas séries, em adaptações em geral, mas é bom que a gente tenha sempre o dedo ali do criador para que não saia muito disforme, né, para uma coisa muito distante do original, como foi Dragon Ball Evolution, por exemplo, mas a gente tem que sempre ter em conta que não dá para trazer tudo que tem na HQ, por causa que é uma adaptação, sendo que o mais próximo que ficar é interessante, mas que não seja exatamente igual, porque a gente vai acabar comprando algo para ler a mesma coisa. Foi o caso do Sherlock, do vídeo passado do Sherlock que eu falei aqui, e se quiserem dar uma olhada depois, vou deixar nos cards em algum canto aqui. Mas quem é a Stargirl? A personagem, ela se chama Courtney Whitmore e ela já participou de duas grandes equipes da DC, que foi a Sociedade da Justiça e a Liga da Justiça. Para quem não conhece a Sociedade da Justiça, mais pra frente eu vou comentar um pouco sobre ela. Courtney Whitmore é mais uma adolescente comum, mas ela teve que se mudar de Los Angeles, que é onde ela morava com a mãe, por causa que a mãe dela se casou com Pat Duncan. No começo ela achava que Pat era um cara bobão, aquele cara tiozão mesmo, chato que tá tentando ser amigo dela só por causa da mãe e tudo mais, que tá tentando ser o cara legal, mas ela não consegue se conectar, já que ela sente saudades do pai, ela criou uma visão do pai que a gente acaba depois vendo que não é tudo isso. E em 1999 ela apareceu pela primeira vez na HQ Stars and Stripe, volume 0, como eu disse, escrita pelo Geoff Johns, mas ao longo do tempo ela acaba descobrindo entre as coisas de Pat que ele guardava, escondia na verdade, né, um bastão que deu poderes a ela, é o bastão cósmico, então ela acaba se tornando a Sideral. No começo ela tinha esse nome por causa do primeiro usuário do bastão cósmico, o primeiro que a gente vê nas HQs, que era o Sideral também. É interessante que esse nome Sideral foi trazido para as HQs aqui do Brasil, mas lá nos Estados Unidos o nome dele é Star Spangled Kid, que seria algo como Garoto Estrelado. Ficaria estranho, não seria algo tão legal, Garoto Estrelado, então eles trouxeram como Sideral, e depois ela foi a Sideral também, só que como o nome está em inglês Stars and Stripe, a gente vê que ela usou o primeiro nome do personagem. Depois, no futuro, ela muda para Stargirl, algo para ser dela mesmo, né? Que nenhum outro personagem tem. E quando ela vai conhecendo mais sobre o Bastão Cósmico, ela acaba descobrindo que o Pat ele foi um herói já nos seus tempos áureos e ele era o parceiro do primeiro Sideral. Ela acaba fazendo uma parceria com ele, eles viram uma dupla e combatem o crime. Agora na série a gente não tem uma diferença exagerada da origem dela, mas a gente tem coisas interessantes para se notar nesse primeiro episódio, que lançou dia 18 na DC Universe, que é o stream da DC, e na segunda, logo após, um dia após, lança na CW lá nos Estados Unidos, que é a emissora onde sai Flash, Arrow, quer dizer, Arrow acabou, né? Supergirl e outras séries. A gente vê no começo como ela lidou com esse novo casamento da mãe, né, com o Pat.
a gente tem uma raiva do lado dela por causa que não é algo normal a pessoa aceitar, não, meus pais, mesmo que ela já esteja sem o pai há muito tempo, ela ainda sente saudade dele e fica com essa raiva do Pat, mas ela vai descobrindo ao longo do episódio, ela vai vendo que ele é um cara realmente bom. Eu gostei muito do personagem porque a gente vê ele como aquele cara engraçadão, tiozão e tudo mais, só que no fundo ele tem um coração muito bom, realmente. Ele quer ser amigo da Courtney, ele ama a mãe dela e ele só quer ser uma pessoa boa para a família. Já ela tem um jeito mais rebelde, não só por causa disso, mas tá na adolescência, né? Então a gente vê um pouco disso, a gente vê um pouco dela na escola nova, aquelas garotas patricinhas, aquela galera valentona da escola que fica mexendo com todo mundo, o pessoal que se exclui mais, na verdade que os outros excluem eles e acabam deixando ela lá também, mas é coisa de filme clichê, de séries clichês, histórias clichês de adolescência. É até que bom a gente ver um pouco disso, não, espero que não exagerem muito, mas ela é uma adolescente, é uma personagem humana. É sempre bom a gente ver esse lado humano dos super-heróis. É interessante a gente ver que a personagem, a Courtney, ela já praticava ginástica, então a gente acaba não tendo aquela coisa de Power Rangers, que tipo, o cara pega um morfador, ele usa e pronto, já sabe lutar. Ele usou a primeira vez, já é um lutador. Não, a gente não tem. Isso aqui está totalmente condizente com a realidade, já que o bastão se conecta com ela e a movimentação dela se adapta ao bastão e o bastão se adapta a ela. É algo bem legal que eu quero ver aí nos outros episódios, como ela que vai ser as lutas dela. A gente já teve um gostinho nesse primeiro episódio de como é que vai ser e eu realmente gostei bastante. E sobre o bastão, a gente não teve uma origem dele, não foi mostrado o porquê ele é assim, mas ele tem vida própria e ele se conecta com a Courtney e parece até a capa do Doutor Estranho, que tem vida própria e acaba ajudando ele, é algo bem legal. Voltando ao Pat Dugan, a gente vê que ele tem saudades da época onde ele lutava contra o crime junto com o Sideral. No caso, na série, ele já é chamado de Starman e não viu como foi toda a trajetória dele e fazer ele ficar com saudade daquilo para ir mostrando durante a série como é que aconteceu, como se conheceram e tudo mais. A gente tem até uma parte no próprio episódio, no finalzinho, que ele fala como foi que ele conheceu o Starman e tudo mais, virou amigo dele, e ele se chamava Star Spangled Kid antes de se tornar Starman e conseguiu o bastão cósmico. E o Pat é um cara comum. É legal isso, por causa que a gente sempre vê os sidekicks, que são os parceiros dos super-heróis, como pessoas que são sempre perto do que os próprios heróis vão ser. Claro que a gente tem o Robin, que ele não tem poderes, tudo bem, mas se a gente for pegar a realidade do Batman, o Batman é daquele jeito, tudo mais detetive, é um cara incrível. A gente tem um Robin que ele consegue se comparar em algumas coisas com o personagem, mas aqui não, aqui é um personagem comum, sem poderes, que está acompanhando e ajudando aquele cara com o poderzão. Claro, o poder vem do bastão, a pessoa em si não tem o poder, o bastão que traz para ela o poder quando se conecta. Mas realmente é bem legal ver isso na série, dessa relação que ele tinha com Starman, como ele vai ser agora com a Stargirl. Ele vai ter que ajudar ela porque ela é uma adolescente e ela não pode sair por aí simplesmente atacando todo mundo, atacando tudo, porque ela não consegue controlar totalmente ainda o bastão. É algo que ela tem que desenvolver e estou com uma expectativa boa também sobre isso. Vai ser uma série que eu vou querer acompanhar, são 13 episódios apenas, então eu recomendo bastante vocês procurarem a série e depois lerem alguma coisa dela, porque já é uma introdução para ela fiel à HQ. Você não precisa ir atrás da HQ para entender. Claro que a gente tem participação dela em outros cantos, como Smallville. Meu pai até comentou comigo que a personagem apareceu agora, ele está assistindo novamente. Ela aparece junto com a Sociedade da Justiça. A gente tem ela também em Legends of Tomorrow, que não teve destaque nenhum praticamente, apareceu nas lutinhas ali e tudo mais, só que a gente tem a personagem como um todo aqui na série, então procurem assistir, que eu recomendo já. Esse episódio 1 é um episódio divertido, não é algo que vai explodir cabeças, não é algo tipo totalmente diferente
não é algo que é genial, mas a gente tem que assistir séries e filmes exatamente para se divertir, é entretenimento. A gente procura também, às vezes, o entretenimento para se ter uma reflexão maior, claro, mas muitas vezes, principalmente os sonhos, acabam exigindo demais de séries e de filmes que não têm essa pegada, que não são feitos para isso. Como eu falei antes, a gente tem a Sociedade da Justiça, que para quem não conhece, antecedeu a Liga da Justiça nas HQs. Ela foi criada na Era de Ouro das HQs, que foi lá em 1940. Vocês devem conhecer alguns personagens da Sociedade da Justiça, como Alan Scott, que foi o primeiro Lanterna Verde, como Jay Garrick, que é o primeiro Flash, o Falcão Negro, é um personagem bastante conhecido também, mas a gente tem algumas participações aqui na série, e vamos ter ainda no futuro da Sociedade da Justiça, que vai ser bem legal. A gente tem a Sociedade da Injustiça também, que é o oposto total da Sociedade da Justiça, não só no nome, mas eles são o mal puro. E é bastante legal a gente ver esses personagens, por causa que não é tão comum a gente ver equipes de vilões em adaptações, tanto para filmes quanto para séries. Espero que eles sejam mais desenvolvidos durante os episódios, por causa que eu gostei bastante dos poderes deles, do jeito de vilão mesmo. Espero que eles não sejam totalmente descartáveis como muitos vilões aí sem aprofundamento, que são não fazer o mal por fazer o mal. A gente, claro, tem vilões que às vezes tem que ser assim para a história funcionar, mas parece que vão dar mais uma humanizada, vão mostrar mais um pouco do lado dos vilões, nesse sentido, tipo, o ódio que eles têm pela Sociedade da Justiça. E como eu disse, tem 3 episódios, vão ser lançados aí durante mais uns 3 meses. Eu vou acompanhar ela aí. No final eu vou trazer aqui uma análise da série completa, sobre cada personagem, ok, não cada personagem, mas os personagens principais, sobre os vilões. E é isso aí então. Mas antes de acabar, eu queria falar que no IGTV eu postei um vídeo hoje, no dia 25 de maio. Talvez esse vídeo esteja sendo lançado dia 26, mas deem uma olhada lá depois, vocês vão entender porque eu tô com o Guia do Mochileiro aqui. E é um vídeo sobre o porquê hoje é o Dia do Orgulho Nerd. Pretendo no futuro trazer um vídeo sobre todos os livros do Guia do Mochileiro e sobre Star Wars também, que tá ali o livro. Não só sobre o livro de Star Wars, a adaptação que eu tenho, mas vai ser algo bastante interessante. Tem muitas ideias aí que eu quero trazer aqui pro canal, muito vídeo legal. Pessoal, obrigado, fiquem com Deus e até mais.